Na década passada tivemos o triunfo de alguns grandes clubes do futebol brasileiro em competições importantes, sem que os mesmos fossem, digamos assim, exemplos de gestão. Clubes que viviam encalacrados, em dívidas, que não pagavam salários em dia, mas que ainda assim conseguiam sucesso esportivo. Antes de continuarmos esse raciocínio, essa análise, eu quero chamar a atenção para você para o seguinte: esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Além dos jogos do Campeonato Alemão, a Bundesliga, e da Ligue 1, o Campeonato Francês, ao vivo e com imagens, e eu comento prioritariamente os jogos do francesão, do PSG, do Lyon, desse fim de semana tem mais inclusive, você acompanha jogos em tempo real, estatísticas diversas, notícias, informações. Algumas delas você vai ver passando aqui do meu lado, como por exemplo a premiação do Palmeiras, campeão da Copa do Brasil, os números, as estatísticas do jogo que deu ao elenco palmeirense a conquista de mais um troféu na temporada 2020, que se encerrou finalmente nesse começo de março de 2021. E também vai ver que números e estatísticas do Flamengo, campeão brasileiro, do Palmeiras, campeão da Libertadores, Copa do Brasil e Paulista, você encontra tudo isso no OneFootball. Faça o download clicando no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, ao final desse vídeo, dessa análise, e você vai consumir esse conteúdo todo e de graça. Muito bem. Pois é, mas se você voltar um pouquinho, você vai lembrar do Cruzeiro, bicampeão brasileiro 2013-2014. Ali já era o começo de uma gastança muito grande acima das condições econômicas do Clube Mineiro. Bem, isso explodiu mesmo foi na temporada 2019, quando o Cruzeiro foi rebaixado. 2 anos antes, dos 2 anos anteriores, 2017 e 2018, o Cruzeiro ganhou 2 vezes a Copa do Brasil. Tinha um elenco caro, investimento muito elevado e nitidamente acima das possibilidades do clube. É o que alguns chamam de doping financeiro. Você trabalha com um orçamento além das suas possibilidades, monta uma equipe forte e você ganha títulos eventualmente que você talvez não conseguisse se montasse uma equipe compatível com as suas possibilidades econômicas. O Corinthians também viveu isso aí. Em 2015, por exemplo, eram de conhecimento público os atrasos salariais, jogadores davam declarações sobre isso e o Tite, técnico de então, conseguiu fazer com que o time praticasse um ótimo futebol e conquistasse o Campeonato Brasileiro daquela temporada, mesmo com dívidas com os jogadores. Essas dívidas já vinham se manifestando, inclusive, antes do título, com a saída, por exemplo, do Guerreiro, que deixou o Corinthians e foi para o Flamengo naquela oportunidade, em meados de 2015, justamente porque o Corinthians devia muito dinheiro a ele. E aí o Flamengo meio que comprou essa dívida, assumiu parte dessa dívida, rescindiu o contrato do jogador com a equipe corintiana e mudou para o Rio de Janeiro. O Sheik também fez o mesmo movimento naquela oportunidade. O fato é que o Corinthians já dava sinais em 2015 de que as coisas estavam complicadas, porque o elenco era mais caro do que as possibilidades do clube, que já estava envolvido num tremendo problema que era o seu estádio, a Arena. Tivesse o Corinthians construído um estádio mais simples, digamos assim, provavelmente não teria se metido nessa enrascada, mas resolveram colocar o estádio como o estádio de abertura da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. E aí a FIFA colocou uma série de exigências que foram encarecendo absurdamente aquela obra e virou um grande rolo, e o Corinthians até hoje sofre no seu futebol, não consegue ter times compatíveis com aqueles que poderia ter pela grandeza do clube, justamente porque tem uma dívida muito grande do estádio, e a dívida do clube também cresceu, e seguia crescendo, quando em 2017, com um elenco até mais modesto, o Corinthians surpreendeu e foi novamente campeão brasileiro. Mas ainda assim, era um elenco mais caro do que o clube podia pagar, porque se a dívida estava crescendo, faz sentido você continuar com o elenco daquele? Teria que ser um elenco até mais simples, mais modesto. Essa é a verdade. É assim que funciona, ou deveria ser. Mas, pois é, esse reinado, digamos assim, de clubes que gastavam ou gastam mais do que arrecadam, ele, não sei se ele acabou, mas ele está suspenso. Porque o domínio em 2020 foi dos 2 clubes que mais têm dinheiro. E são clubes que passaram por reformulações. Comecemos pelo Palmeiras, campeão paulista, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil na temporada recém-encerrada. O Palmeiras, em 2014, com Paulo Nobre já na presidência, passava por um momento difícil e quase foi rebaixado. Ele estava reestruturando o clube internamente e conseguiu fazê-lo. Claro, tinha dinheiro dele, que ele emprestou ao clube, essa coisa toda, todo mundo que acompanha o futebol conhece a história, mas o fato é que o Palmeiras passou por uma reformulação. Em 2015 surge o patrocinador, a Crefisa, né, Faculdade das Américas, Leila Pereira, seu marido, e aí
começa um outro momento, que o Palmeiras, além de ter esse potencial criado pela reestruturação do clube, que é um clube que tem potencial de faturamento, tem um estádio que gera receita, é um clube que tem muita torcida, está no principal mercado do Brasil, tendo uma das maiores torcidas do país. Então o Palmeiras já estava reestruturado com o dinheiro que entrou do patrocinador, claro que isso melhorou, aumentou o poder de compra no mercado, o Palmeiras começou a montar equipes fortes. Ganhou em 15 a Copa do Brasil, em 2016 o Campeonato Brasileiro, em 2017 foi vice-campeão brasileiro, em 2018 o Palmeiras ganhou de novo o Brasileiro, em 2019 ele foi terceiro colocado no Brasileirão e em 2020 ele ganha a Copa do Brasil, a Libertadores e antes o Campeonato Paulista, que não era dele já desde 2008. Ou seja, um domínio do Palmeiras. O Palmeiras mudou completamente esse panorama nesse período. Mostrou possibilidades e condições de fazer algo além daquilo que se imaginava em 2014. E isso não foi por acaso, não foi só pelo dinheiro do patrocinador, foi por conta de uma reformulação feita à moda do Palmeiras. Paralelamente, desde 2013, o Flamengo, que tinha a maior dívida do Brasil até 2012, começou a sua reformulação financeiro-administrativa. Primeiro, reduziu custos, começou a trabalhar no aumento de receitas e naturalmente foi se reestruturando, reduzindo suas dívidas, negociando com seus credores e conseguindo reorganizar a casa. Ganhou em 2013 um título da Copa do Brasil, improvável até, com um time fraco. O Flamengo enfraqueceu muito seu elenco de 2012 para 2013, né, início daquela reformulação. E em 2013, apesar desse título, o time era muito fraco. Tanto que em 2014 fez o papelão na Copa Libertadores, acabou sendo eliminado vergonhosamente pelo Atlético, tomando uma goleada em Belo Horizonte na Copa do Brasil, já na fase semifinal. Ou seja, o Flamengo não tinha um grande time, tinha um time bem mais fraco. Aos poucos esse time foi se fortalecendo. A chegada do Guerreiro, que citei há pouco, em 2015, já foi um sinal. Depois, em 2016, o Diego, que estava no futebol da Turquia, e outros jogadores importantes foram sendo inseridos no elenco do Flamengo. Custou um pouco a conquistar campeonatos por conta de erros graves cometidos na gestão do futebol. A gestão do futebol tinha problemas, paternalismo, uma falta de cobrança de uma relação mais profissional, talvez. O fato é que chegou ainda assim às finais de 2017 da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Perdeu ambas, uma delas nos pênaltis. Em 2018, o Flamengo decepcionou sua torcida, porque se imaginava um salto de qualidade. Mas em 2019, o Flamengo finalmente virou esse jogo. Com um time ainda mais forte, com uma nova gestão, outro presidente, mais contratações, o Flamengo conseguiu com o Jorge Jesus ganhar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, já tinha conquistado com a Abel Braga o Campeonato Carioca no começo do ano, em abril. Ou seja, foi o time dominante, mostrando um futebol diferente, um futebol muito mais técnico do que aquele que estamos acostumados a ver no país, um futebol que marcou época de fato, embora tenha sido um breve período. E ainda começou 2020, e aí vem o ponto. A passar o rodo junto com o Palmeiras, não deixando o troféu para ninguém. Esses dois clubes não permitiram que ninguém ganhasse campeonatos dos quais eles participaram. Vamos recapitular? Campeonato Carioca. Ganhou o Flamengo. Poderia ser do Botafogo, do Vasco, do Fluminense, um time pequeno, o título ficou com o Flamengo. Campeonato Paulista ficou com o Palmeiras. Poderia ser Corinthians, poderia ser Santos, poderia ser São Paulo, poderia ser um time do interior. Os palmeirenses levantaram o troféu. Copa Libertadores, deu Palmeiras. Final com o Santos, o Palmeiras ganhou o título. Poderia ser de um outro clube brasileiro ou de um grande clube argentino, mas ficou com o Palmeiras. Campeonato Brasileiro, do Flamengo novamente, campeão 2 anos seguidos. Não foi do Inter, não foi de São Paulo, não foi do Atlético Mineiro, não foi do Grêmio, de nenhum dos outros candidatos ao troféu. O Flamengo ganhou esse título. Copa do Brasil, campeão Palmeiras. Recopa Sul-Americana, campeão Flamengo. Poderia ter sido o Independente Del Valle e o título não seria do time brasileiro. E o título da Supercopa do Brasil, recém-criada também do Flamengo, que derrotou o Atlético Paranaense naquela partida. Aliás, Flamengo e Palmeiras, dia 11 de abril, se enfrentarão pela Supercopa do Brasil, título, competição, enfrentamento surgido em 2020 e que o Flamengo venceu. Então, os títulos que em 2020 não foram de Flamengo e de Palmeiras foram de competições das quais os dois não participaram, como a Copa Sul-Americana, como os estaduais dos outros estados, enfim, tudo que foi possível, os dois ganharam. Houve sim uma Taça Rio que o Fluminense ganhou, que poderia ter sido conquistada pelo Flamengo, um título de menor importância, o Flamengo também ganhou a Taça Guanabara, turnos do campeonato. Mas se você pensar nas competições em si, não em partículas ou partes das competições, Flamengo e Palmeiras não deixaram nada para ninguém, rigorosamente nada para ninguém. Ganharam tudo que era possível daquilo que é realmente minimamente relevante. Isso demonstra o quê? Um domínio dos dois clubes que hoje têm mais dinheiro e melhor administração.
Nós temos hoje o Atlético, com apoio dos seus patrocinadores, colocando grana e formando um time forte, né? O Inter e o São Paulo conseguiram fazer campanhas fortes no Brasileirão, mas o Palmeiras e o Flamengo estão nitidamente à frente, isso não é de hoje. O Flamengo custou engrenar. Não foi tão bem em 20 como foi em 19. Ainda assim ganhou 4 taças, uma delas do Brasileirão, o que é evidentemente muito importante. E o Palmeiras, que em 19 não ganhou troféu nenhum, ganha 3 títulos na temporada 2020. Os dois continuarão duelando, continuarão brigando pelos principais títulos, ao que tudo indica, e isso mostra claramente que as coisas mudaram. Escrevo sobre isso, inclusive, na minha coluna na Gazeta do Povo, no 12 Esportes, o caderno esportivo do jornal A Gazeta do Povo. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. E eu encerro esse texto até chamando a atenção para um detalhe. Cruzeiro na segunda divisão. Botafogo e Vasco também muito mal geridos na segunda divisão. E o Corinthians não está na Série B, mas virou coadjuvante nas competições das quais participam. O que esses clubes têm em comum, e outros também, a má gestão administrativa e, consequentemente, financeira. Aí você vê um Grêmio, mesmo com problemas com o Renato, que é um clube bem gerido, bem administrado, pelo menos chegou na final da Copa do Brasil. E o Atlético Paranaense, que fez uma reformulação nesse ano de 2020, ganhou nos 2 anos anteriores títulos inéditos, como a Copa do Brasil em 19 e a Sul-Americana em 2018. Ou seja, o domínio dos times estruturados está acontecendo. Destaque para Flamengo e Palmeiras, com outros que têm um perfil de uma gestão mais profissional, mais correta, mais adequada, mais pé no chão, gastando o que arrecada e buscando resultados a partir daí, conseguindo sucesso. Tomara que essa grande farra dos mal administrados tenha de fato acabado, para o bem, inclusive, dos clubes que hoje sofrem as consequências da má gestão, como esses que estão na segunda divisão, e do Corinthians, que com toda a sua grandeza vê o seu grande rival ganhando títulos, sendo dominante, sem poder fazer rigorosamente nada, por conta justamente de administrações desastrosas que levaram o clube a esse papel de mero figurante nas competições das quais participam. Saudações.